Após os ataques consecutivos dos ministros das mais altas cortes, o jornalista Guzzo revela o jogo. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O presidente Bolsonaro fez novas críticas ao Tribunal Federal, ao reforçar que os ministros interferem em tudo que se possa imaginar, inclusive em nomeações a cargos comissionados. Entramos em 2020 e com ele veio a pandemia, uma coisa que até hoje ainda é uma interrogação. Quem dirá 2 anos atrás? Em março mesmo, o Supremo Tribunal Federal, sempre eles, que interferem em tudo, tudo o que possa imaginar. Não tem exceção, tudo. Até quando quero nomear uma pessoa para um cargo aqui comissionado, eles interferem. A reação veio após Lewandowski enaltecer o conhecimento sanitário dos ministros do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal Federal, em um momento de paralisia e inércia das autoridades públicas, teve um importante papel de apontar caminhos a serem seguidos pelo governo federal e pelos governos estaduais e municipais para o enfrentamento da pandemia, evitando que a crise sanitária ganhasse proporções maiores. Mas a expectativa nunca combina com a realidade, já que mesmo usando o sistema de teleconferência, os ministros se contaminaram ainda em 2020. Ou seja, os ministros não são tão limpinhos e sanitários como eles afirmam. Em abril de 2020, após ações protocoladas por partidos políticos, o STF também barrou a nomeação de Alexandre Ramagem para comandar a Polícia Federal. Nunca na história do país, um presidente teve tantas ações barradas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora estamos em ano de eleição e o maior medo é que os ministros estejam preparando a maior intervenção de todas. Esse é o maior medo do jornalista José Roberto Guzzo, que afirmou em matéria para a revista Oeste que há um golpe de Estado em preparação neste país. Há um golpe de Estado em preparação neste país e neste momento, pouco a pouco e passo a passo. Não se trata do velho golpe militar de sempre, com tanque de guerra, paraquedistas do exército e pata de cavalo. Também não será dado por uma junta de generais de cap e óculos escuros e o peito cheio de medalhas, que ocupa a central telefônica, o prédio do correio e a usina de energia elétrica. Trata-se aqui de um golpe em câmera lenta, a ser organizado na frente de todo mundo e executado justamente pelos que se apresentam ao público como os grandes defensores da democracia, do Estado de Direito e do poder civil, e que no Brasil de hoje se sentem angustiados com a ameaça de perderem os confortos que têm. Para salvar a democracia, dizem os seus pregadores, é preciso ignorar as regras da democracia e anular, de um jeito ou de outro, os resultados da eleição presidencial que será feita em outubro próximo, através do voto popular, conforme for esse resultado, é claro. Ou seja, para haver democracia, é preciso que não haja democracia. Guzzo ironizou, afirmando que eleições realmente livres para os ministros são um perigo. De acordo com essa maneira de ver a política de hoje, eleições realmente livres são um perigo. Podem ser usadas por antidemocratas para chegarem ao governo ou se manterem lá. Em seguida, eles conseguem uma maioria no Congresso e aprovam as leis que querem. Aquelas, aliás, que defenderam durante a sua campanha eleitoral e que tiveram o apoio de um eleitorado incapaz de decidir, por seu despreparo e outros vícios, o que é efetivamente bom para o interesse nacional. São nada menos que um inimigo, como disse textualmente o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, numa palestra nos Estados Unidos,
enquanto nós somos a democracia. Não podem, portanto, governar o país. E se para impedir que governem for preciso bloquear, degenerar ou falsificar as eleições, pior para as eleições. Esse golpe está sendo montado pelos inimigos do presidente da República e tem o objetivo de impedir que ele seja reeleito para um novo mandato de 4 anos. A ideia geral é dar a vitória para o seu único adversário real na eleição, o ex-presidente Lula. Ou, se isso não for possível, pelo desenrolar dos acontecimentos, então que o governo vá para qualquer outra pessoa ou para qualquer outra coisa, desde que não seja ele. Guzzo também destacou que o golpe é apoiado abertamente pela mídia. O golpe é apoiado abertamente pela maior parte da mídia, tanto os jornalistas como seus patrões. Traz consigo, ainda, o consórcio nacional formado pelos empreiteiros de obras públicas, os empresários pirata, os ladrões em geral, as classes intelectuais, as empresas aflitas com as questões de gênero, raça e sustentabilidade, os artistas de novela e os banqueiros de esquerda. Para eles, de duas uma, ou é Lula ou então é qualquer solução que não seja Jair Bolsonaro. E se no fim de todas as contas, e apesar de todos os esforços, não der certo? Aí vai ser feito tudo para impedir que ele governe o Brasil e execute os projetos que a maioria do eleitorado aprova. Por fim, Guzzo destacou que as ações dos ministros do STF, que vêm buscando anular as ações do presidente da República, fazem parte deste golpe. Um sinal deste golpe em armação, entre outros tantos, é a pescaria em água suja, que começa a ser feita com o altíssimo propósito de melhorar as instituições. Entram aí a conversa que você tem ouvido a respeito de diminuir os poderes do presidente, para neutralizar, na medida do possível, os resultados das eleições, ou de tornar mais fácil o impeachment presidencial, o que é muito útil no caso do seu adversário ganhar. As duas ideias são multiuso, ou seja, servem para todas as circunstâncias. Se a maioria do eleitorado escolher Bolsonaro em outubro, os agentes do golpe transformam os projetos em prioridade absoluta, como fazem com essas CPIs delinquentes, que criam do nada, na tentativa de impedir que o governo governe. Guzzo não acreditou nas palavras de Barroso, que afirmou que as mudanças não seriam para as próximas eleições, e sim para o futuro. Tudo bem, mas por que essa discussão tem de começar justo agora? Falar em mudança de regras 6 meses antes da eleição nunca é coisa bem intencionada. Nunca, mesmo que não dê em nada. Guzzo fez sua análise como jornalista, mas suas palavras reverberam o entendimento de boa parte do povo brasileiro. O desejo, ainda mais partidário, nunca deve estar acima da lei. Caso contrário, o Brasil nunca sairá deste atoleiro. E claro, enquanto ministros estiverem reforçando a ideia de bem e mal, de nós contra eles, o país também nunca terá de fato uma justiça. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o trabalho do Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.